Olá, boa noite a todos. Peço desculpa que já estou a chegar um bocadinho atrasada à data não, ao horário normal. Vou já chamar a nossa convidada, a nossa todos. Espero que bem. Vão-nos dizendo aqui nos comentários abaixo. Olá! Oi, Estava gente. difícil esta ligação. Olá, cara. Boa noite para mim, boa tarde para ti. Já tá no finalzinho da tarde, mas Pois ainda é um aqui, pouquinho tarde. aqui já está doido. Deixa-me só aqui baixar um bocadinho o som, porque tenho os fones e está um bocadinho alto. Vou só deixar aqui as pessoas chegarem. Entretanto, como correu o teu dia? Foi um pouco atribulado. O Hoje eu normal vou da ter vida de um QA. verdade. Aí eu me arrumei rápido porque tinha que estar Uhum, aqui. Cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpa, sem mas hoje foi um problema. pouco E temos atribulado. hora para sair, porque tu a seguir vais continuar a trabalhar. Portanto, temos horário para cumprir. Eu vou ter uma subida agora mais tarde e Uhum, até o pessoal que não conhece da área já se situar que às vezes ocorre isso. sim, De ter algumas subidas e aí o teste tem que voltar e fazer o teste em produção. exatamente. E isso acontece normalmente à noite ou aos fins de semana, que é quando os sistemas não estão a ser utilizados, de É, forma a não causar impacto no normal funcionamento dos softwares. sim, Daí ser exatamente. nestes horários às vezes um bocadinho estranho. Também já me aconteceu trabalhar fins de semana, trabalhar madrugadas. Enfim, Normal. faz parte da vida de Faz um QA. parte. Mas olha, vamos começar então. Já demos aqui um bocadinho para quem nos quer assistir para ir entrando. E entretanto, a live também vai ficar gravada, portanto, quem não puder assistir agora, totalmente poderá assistir depois. Vou então agradecer à Carmen por ter se voluntariado. Neste caso, eu não convidei a Carmen diretamente, eu fiz uma publicação no LinkedIn a pedir por voluntários ou sugestão de voluntários para virem falar comigo aqui na página, para falarem da sua história, para contarem o seu percurso. E a Carmen, muito gentilmente, enviou mensagem, respondeu ao comentário e disse: Olha, eu gostava de falar do meu percurso, gostava de participar. E começou daí a conversa e eu ainda fiquei mais surpresa pelo background da Carmen e pelo percurso que ela tem feito. Portanto, foi a cereja no topo do bolo para vir esta nossa conversa e aqui para a página, porque a Carmen tem um percurso diferente e diferente de quem segue uma área da IT normal, mas muito semelhante ao que se vive agora, de reconversão de carreira para a área de IT. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero não estar a falar muito rápido, Carmen, qualquer coisa faz-me Não, tá stop. bom. Tá ótimo. Não sei se perceberam, a Carmen está do outro lado do Oceano Atlântico, no nosso país irmão, está a falar diretamente do Brasil, portanto, para lá, Sim, para ela são 6h30, 6h40, para isso. nós já são 9h40, portanto, temos aqui esta diferença horária. E o que é que eu ia dizer mais? Nada. Creio que vou passar a palavra para ti, Carmen, para te poderes apresentar a quem não te conhece. Tá certo. Bom, começar pelo. Meu nome é Karen Caetano, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu já tenho uns Uhum. 3 anos na área de QA, ou QA, qualidade de software, tester, enfim, como vocês quiserem chamar. E eu era advogada, fui advogada por 5 anos, tenho pós em direito empresarial, tudo, fiz tudo. Oh. E aí, num belo dia, eu dei um start para migrar de carreira, né? Então, Uhum. eu ainda estou cursando a minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, mas atualmente eu já sou QA pleno. Não sei se tem essa denominação em Não, Portugal. mas eu creio que seja o nível a seguir ao júnior. Isso, nível pós-júnior, exatamente. E aí, hoje eu tô nessa área e eu vim tentar contar um pouco da minha história e ajudar quem também está passando por um processo E que são parecido. muitas pessoas. Exatamente.
Eu não sei como é que é a realidade no Brasil, se também se verifica muito essa procura agora pela área de IT, mas aqui em Portugal tem-se visto muito, felizmente, essa reconversão, principalmente por mulheres que achavam que quando tiveram que escolher um curso ou quando enveredaram por uma área profissional, achavam que a área das tecnologias não era para elas e afinal, uns anos depois verificaram que afinal a área das tecnologias é para todos e existe área para toda a gente, portanto não tem que ser todos programadores como normalmente se associa esta área. Então, cara, tu começaste por estudar advocacia, portanto tiraste direito, licenciatura e pós-graduação e exerceste. Durante Exatamente. quantos anos é que tu exerceste? 5 anos. Eu Ok, vejo portanto, os anos do curso, que eu não sei se é como em Portugal, entre 3 a 5 anos, 5, e que é 5. depois mais 5, portanto, tu estiveste durante Sim, 10 anos ligada às leis e à exatamente. justiça e isso tudo. Sim. E depois, de um momento para o outro, virou-se a chave, deu-se aí um clique. E eu gostava de saber qual é que foi a motivação desse clique. O que é que aconteceu? O que é que tu viste? O que é que tu ouviste? Foi alguém que te inspirou? O que é que aconteceu? Assim, é muito louco porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa meio atípica dentro do meu curso, porque eu sempre andava com pessoas de diferentes áreas, não só pessoas da minha área. E eu tinha um grupo de pessoas da área de tecnologia. Então, assim, eu passei muito tempo convivendo com essas pessoas, mas eu nunca tinha me atentado a nada, assim. Eu achava assim, mega difícil, meu Deus, tem que saber muita matemática. Na minha cabeça, né? Não tinha uma Exato. percepção de sub-áreas do que poderia fazer. Então, na minha cabeça, tinha que saber muita matemática. Não, eles são muito crânio, nerd e tal, não tem nada a ver comigo. Eu sou outro tipo de nerd, né? E, e aí, com o tempo, que eu acho que veio muito com a maturidade, eu acredito que foi isso, sabe? Eu acho que eu comecei a vislumbrar como seria o meu futuro. Se o meu presente se adequava com o que eu queria para o meu futuro. Certo. E aí veio um primeiro baque, assim, aquele pensamento de eu acho que eu não vou ser feliz continuando a fazer o que eu estou fazendo. Foi realmente isso, assim, sendo super sincera, super coração Certo. aberto. Não vou ser feliz fazendo isso. Por quê? Porque eu me sentia, de certa forma, limitada e não condizer com os sonhos que eu sempre tive desde novinha. Eu sempre fui uma pessoa muito mais assim criativa, mais global, queria Certo. descobrir as coisas e tinha paixão pelo conhecimento, mas assim, de forma criativa, de conhecer as coisas, sabe? E eu achava que eu estava um pouco limitada no que eu estava fazendo. E aí eu tinha uma amiga na época, que ela já era desenvolvedora, no caso. E aí a gente estava conversando sobre isso e ela falou assim, eu acho que tu pode ir para a área da TI, acho que é tua cara. Tu é bem nerdzona, tu gosta de ficar pesquisando as coisas indo atrás, tu é muito curiosa e tal. Eu acho que tu pode. Por que que tu não vê assim, se tu quer mesmo? Certo. Certo. Se pode. Aí eu falei, não, não, nossa, a síndrome da impostora veio logo. Assim, eu falei, não, não, nunca. Ela falou, não, para com isso, não sei o quê. Aí ela me mostrou um grupo que tem aqui chamado Programaria, que é um grupo Ok. voltado para mulheres na área da tecnologia. Então, assim, Ok. tem cursos e tal. E aí eu falo, ela disse, vai lá, que às vezes tem curso, tem bootcamp, tem várias coisas E que você deixa-me só te pode interromper, ver. esse grupo é só é para Brasil ou também pessoas de Portugal podem aceder e podem participar? Olha, eu acho que esse grupo em si é para o Brasil, mas eu Ok. conheço vários outros que eles são bem abertos. Tipo, tem a Ok. KPG-Mini. A KPG-Mini, ela também trabalha com trilhas de bootcamps e trilhas de carreira, Certo. e que eu acredito que tem em Portugal também, porque é Ok. uma empresa global, né? Então, eu Certo. acredito que tenha também para a Europa. Boa. A Mas KPG-Mini é sabes, muito boa. ok, depois nós depois trocamos Tá. estas dicas e eu deixo-nos na descrição aqui da live todas as dicas que nós formos dando e que forem interessantes, vou deixar aqui tudo escrito. Então tu estavas a dizer que tiveste Aham. acesso então ao grupo da programaria
Uhum. e acedeste, e contactaste, foste à procura. Sim, aí eu comecei a fazer umas trilhas, uns cursos, fui conhecer, né? Uhum. Então, e daí eu não parei mais. Daí eu fui Certo. fazendo curso em cima de curso, e quando eu vi já estava imersa, e aí eu tive, tenho uma E parceria continuavas a também. exercer a advocacia. Isso, Isto foi tudo em também. paralelo. Ok. Paralelo, Ok. paralelo, tudo paralelo. Mas assim, eu tava tão imersa, eu tava gostando tanto do que eu tava fazendo e descobrindo, Uhum. que eu ficava final de semana, ficava tarde da noite, não dormia direito mais, porque para mim já tinha virado um desafio de eu quero conseguir fazer alguma coisa. Então, Certo. eu participei de bootcamps para trabalhar com Figma, eu não sei se vocês Conheço. conhecem, tipo, fazer Sim, sim. prototipação, né? Uhum. E aí eu fui participando de projeto, conhecendo gente, entrando em grupo, e eu já estava totalmente imersa. Certo. E eu falei assim, é, eu acho que eu É me isso. encontrei. É Exato. isso. Sabes Assim, que virou. isso que tu estás a dizer é exatamente aquilo que vem ao encontro daquilo que eu disse ao início, que existem muitas mulheres para, tudo bem que homens também, mas é mais as mulheres que a área dos números não é bem para elas, é preciso Aham, muito, ouve-se falar de engenharia, matemáticas, físicas, toda a parte de circuitos e acham logo que não não, isso é. não é para ti, é melhor tu ires para uma área de letras. Aliás, eu não sei se tu já acompanhaste, já houve uma live em que eu falei isso, em que quando tive que decidir qual é que era o curso superior que iria seguir, disseram-me que vai para uma área de letras que é mais fácil, é mais simples. E eu fui exatamente no Ao sentido contrário e vim para uma contrário. área de tecnologia. Mas é muito isso, é esse tal síndrome que agora se dá nome, que é o É. síndrome de impostora, ou de impostor, mas que antigamente não sabe, era não sou capaz, eu não tenho jeito, eu não tenho a Sim, potência, e hoje em dia se vê que afinal temos, porque existe uma maior abertura do que são as áreas de TI, qual é que é o longo e vasto rol de opções e de funções dentro desta área. exatamente, E que por exatamente. entrares, por exemplo, tu estavas a dizer que fizeste, aliás, trilhas são cursos, são bootcamps, só para fazer aqui a Exato. fazer o paralelismo para Ah, Portugal. certo. Fizeste alguns em cursos, em áreas de programação, em prototipagem com o Figma, mas não seguiste nenhum deles. Portanto, tu experimentaste várias coisas Exatamente. até perceberes o que é que tu querias efetivamente. Exatamente. E Boa. até uma dica, assim, Uhum. que eu dou, experimentem. Vocês que estão iniciando, vocês que estão querendo fazer transição de carreira, primeiramente experimentem. Tentem passar por máximo de sub-áreas dentro da área de tecnologia para vocês tentarem saber o que que eu realmente quero fazer. Porque Certo, tem muita coisa, é um certo. mundo muito grande. E, Então eu fiz isso. certo. E tu fizeste várias áreas, continuaste a trabalhar e essa experiência que tu tiveste foi através desses cursos e dos grupos com os quais tu te envolveste. Exatamente. Certo, Primeiramente, eu entrei para conhecer e para ver se eu ia me adequar e tal. E aí foi que eu disse: não, eu vou fazer agora um curso superior. E aí certo. foi que eu entrei num curso superior EAD, né, que é a Uhum. distância, porque eu não tinha como, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer minhas Certo. atividades no trabalho e tinha que estudar e tive que fazer, estou fazendo EAD. Eu acho muito melhor, eu gosto muito, na verdade. E aí foi, e aí eu passei por, quando eu comecei a construir portfólio, Uhum. consegui fazer os cursos, e aí eu entrei, fiz vários cursos, né? Eu comecei a tentar vaga de estágio ou Ok. trainee. Eu não Uhum. sei se existe tem um paralelismo de trainee. Existe, Aí, existe em Portugal os trainees ou os júniores, mas não é tão frequente existirem vagas nesse sentido. sério? No mercado português não existe. Tanto que eu costumo fazer posts no LinkedIn à procura de quem saiba de cursos ou de cursos, não, de oportunidades de trainee ou de júniores,
para pessoas que estão a querer migrar para a área de qualidade de software? Sim, pois é, porque isso foi início de 2019, Uhum, metade de 2019, que aí eu não sei, começou eu fui começar a procurar a parte de trainee. No início não foi fácil. Eu certo. também senti que foi um golpe muito grande, porque eu botava currículo, eu participava desses Quanto processos tempo é que que quanto tempo é que tu mais ou menos tiveste entre esse processo de começar a candidatar e sem ter experiência, portanto tu não tinhas sim, experiência não, nem profissional na área, não. quanto tempo é que foi até tu conseguires uma vaga, até tu conseguires ter uma oportunidade? Foi 6 meses, Ok, mais ou menos, um pouco mais de 6 meses. certo. Então, E isso acredito que tenhas feito muitas, muitas muito, entrevistas e muito, recebi candidatado a e muitas vagas. recebi muito não, foi muito Certo, difícil. Cada não era um baque assim de como se falasse, não, isso não é para você. certo, Então, assim, e até um ponto que também é bom levantar que isso não significa nada na sua vida. certo. É só um processo, é só Sim, um processo, é só é é só um só mais processo. custa aquele momento do bate e do embate e do não perceber, mas depois é reestruturar e perceber, ok, foi uma oportunidade, foi uma situação que aconteceu, vamos continuar a lutar por isto. Então, ora bem, tu começaste a fazer os cursos, só que eu voltando um bocadinho atrás, percebeste que esta era a tua área, portanto não foi nada difícil largares a advocacia. E acredito que não tenhas saudades. Ah, eu Tens um gostei, bocadinho. eu gostei muito, assim, do que eu estudei. Eu não me arrependo, tá? Se eu Uhum, fosse fazer, eu faria de novo. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu acho que cada coisa que você estuda, que você aprende, você cresce, faz parte do que certo. você é. Então, eu acho que talvez eu não seria essa pessoa um pouco mais madura Se se eu não não tivesse passado por tivesses. várias questões lá Certo. atrás, né? Isso eu também concordo, que muitas é aquela situação de aprender uma outra área, aprender uma coisa diferente, que pode ou não ter a ver com aquilo que nós estamos a trabalhar, mas que nos Sim, permite abrir horizontes e ter novas formas de pensar e ter contacto com outras realidades que nos vão permitir estruturar o nosso caminho. exatamente, exatamente. Faz parte do que você é. Não, Certo. então, E, e, você e já diz-me fez. outra coisa. Então, tu fizeste os cursos, tu sentiste necessidade de entrar para um curso superior por valorização própria ou porque sentiste que era uma mais-valia dada a área que tu estavas a entrar? Primeiro, porque eu sou um pouco metódica, Ok. assim, com Não, eu só estou relação a um a pouco. fazer a pergunta porque quem nos estiver a ouvir e Não, sim, a pensar o porquê de teres entrado. Será que foi uma requisição ou é um gosto teu e uma vontade tua apenas? primeiro porque eu sou metódica. Então, assim, Certo. eu queria fazer, digamos assim, tudo certinho, fazer uma Uhum. graduação, igual como eu fiz, né, assim, tudo correto. E segundo lugar, porque eu não sei se felizmente ou infelizmente, o mercado pede. O Certo. mercado pede. Tu Então, o sentes isso mercado no brasileiro, Brasil? sim, o Ok. mercado brasileiro, ele tem gente, eu vou dizer assim, tem gente que vai falar para você, não precisa de graduação, não precisa de curso superior. Mas se eu for dar um conselho para você, faça. Nem que seja EAD, nem que seja entre num curso superior, Certo. porque você já tem um destaque dentre os outros currículos. Uhum. Porque antigamente era um pouco mais fácil você entrar sem ter curso superior. Eu conheço muita Certo. gente que tem cargos até altos hoje em dia e nem tem curso superior. Então, Mas hoje em assim, dia existe maior concorrência. exatamente. Concorrência, Isso que você. concorrência aos lugares, não é concorrência entre pessoas, é no sentido É, de existe maior procura para a quantidade de procura. oferta que existe. Sabes que uma coisa que eu costumo aconselhar, porque eu sei que um curso na área de tecnologias não é difícil, mas pode ser trabalhoso e pode ser custoso. Uma coisa que eu costumo sugerir é estudar, ai agora falhei uma palavra, lógica de programação Isso, e engenharia de software. isso, exatamente. Estudar, porque é são dois pilares que nós temos E durante lá, o curso
e que nos ajuda na nossa área, na área de qualidade de software, a conseguir conversar com os programadores, com os developers e a perceber como é que é construído o software que nós estamos a testar. Portanto, mesmo que não se possa tirar um curso superior, mas existem áreas que são precisas ser estudadas. Exatamente, exatamente. São pilares. Então, Certo. é muito importante você ter esse background, assim, para poder conversar com as outras pessoas, mesmo que você não vai desenvolver nada, você tem que saber, assim. Eu também Certo. acredito que é super importante. E então, e como é que nós chegamos à área de qualidade de software? Porque tu estudaste várias coisas, Isso. tu foste a várias áreas, espreitaste um bocadinho de cada lado e depois qualidade de software. Porquê? Eu digo que a qualidade de software que me achou. Eu não. Por quê? Quando você, pelo menos na época que eu procurava, né? Vai fazer, acho que. Ai, passa rápido o tempo, quase 4 anos atrás. Eu não tinha, a gente não tinha acesso de todas essas gamas de sub-áreas. Você chegava, era só a parte de desenvolvimento, Um alguma coisa pouco ali de mais. projeto, tá? Sim, sim. Sim, eu também passei por isso, sim. Você não tinha, assim, um conhecimento. E aí, um belo dia, eu estava ali no LinkedIn, porque eu ainda sou uma assídua ali do LinkedIn, Eu também te ia perguntar isso, sim. Sim. até indico para vocês que estão entrando, migrando, ficarem ali no LinkedIn, que tem muita coisa boa. Eu estava ali procurando vagas, vendo oportunidades. Eu vi uma vaga de uma empresa que é bem grande, uma empresa indiana, procurando abrir um processo seletivo de trainee. Eu falei, Mas nossa, para o Brasil ou internacional? ela é uma empresa grande, então ela abre Brasil, ela abre Índia, ela abre vários países, não é Ok. só. O nome é Wipro. Não sei se Ok. depois você vai colocar aí. Eu no final depois vou-te perguntar tudo, que é para escrever tudo Tá. certinho e deixar aqui na descrição, sim. É uma empresa gigante, então assim, ela abre esse processo seletivo em vários países. Uhum, E aí ela abriu no Brasil, ela tem uma sede aqui no Brasil e abriu aqui. certo. Aí eu falei, eu vou tentar. E aí tinha várias sub-áreas e tinha área de testes. E lá falava o que que fazia, o que que precisaria fazer, aprender, né? Aí eu falei assim, poxa, eu nunca tinha ouvido falar dessa área, assim. Eu vou procurar o que é. E Certo. aí eu vi que tinha muita correlação com o que com o que eu fazia antes. As pessoas Uhum, vão pensar, não tem nada a ver, nada, tá louca, não tem nada a ver. Tem. E é isso que eu acho muito legal. Você sempre vai achar uma correlação, principalmente para as pessoas que estão fazendo transição de carreira, uhum, com a área que você já cursou. Pode prestar atenção. Por exemplo, o direito. Eu sempre fui uma pessoa muito metódica, então assim, tinha que estar muito concentrada no que eu estava fazendo para ver o caso, estudar, ver o que estava de acordo, etc, etc. Super de acordo. O que basicamente um teste tem que ter em foco? O negócio do cliente. exato. E tem que entender o negócio do cliente. E eu falei Certo. assim, nossa, poxa, eu acho que isso tem mais a ver comigo ainda, assim. Eu falei, eu acho que eu consigo. Aquela síndrome de pô, estou apitando, ansiedade apitando, mas falei assim, não, eu acho que eu consigo. E aí, lá tinha alguns pré-requisitos, eram requisitos bem mínimos, Uhum, porque é uma dica assim, as vagas iniciais são muito legais porque elas te dão oportunidade. Você tentar conseguir uma vaga sem ter tantos pré-requisitos, né? Então, assim, certo. lógica de programação tinha que ter, um conhecimento de banco de dados, que é muito importante também. Pelo menos eu Também. mexo muito com banco de Sim, dados. sim. E, e aí ter a questão da visão Do negócio. mais lógica, mais metódica, enfim. Certo. E aí eu fui para essa sub-área. E aí, na hora de eu tentar a seleção, fui tentar nessa sub-área e passei, Uhum, consegui, fiz a entrevista, primeiro com a RH, e aí depois a gente fez umas provinhas, assim, parte de lógica, tudo mais. E aí eu certo. tive a entrevista com a pessoa que ia gerenciar o projeto que eu iria entrar. Uhum, E aí deu certo, assim, foi boa. uma das maiores felicidades da minha vida, assim, E foi tu incrível.
falaste com alguém quando olhaste para a área de qualidade e disseste, se calhar é esta que eu quero? Foste falar com alguém que tu conhecesses ou que tivesses visto no LinkedIn que trabalhasse na área de qualidade de software ou arriscaste mesmo sem falar com ninguém? Arrisquei. Arrisquei. Ok. Arrisquei porque as pessoas que eu conhecia dos outros cursos, Bootcamp, eles Uhum. eram áreas, não eram área de teste de software. Certo. Não sei, era um pessoal mais de BI, era uma galera mais desenvolvedor, um pessoal mais assim. Não era da área de teste de software. Então, assim, eu tava totalmente assim. Foi um salto de fé. Eu Uhum. vi que poderia estar de acordo com o que eu já fazia Certo. antes, gostei do que li. Eu falei, eu vou tentar. E e tentei dar a cara a tapa, assim. E é curioso tu dizeres isso, porque eu também costumo reiterar e costumo dar ênfase nessa parte que existe sempre uma relação ou com quem está. Eu não passei por isso, portanto, eu não consigo dar o meu exemplo, mas da percepção que eu tenho e das pessoas que eu tenho tido contacto, é mesmo vindo de uma área que não é IT, existe sempre alguma coisa que se consegue valorizar e que se consegue tirar partido. Ainda hoje, por exemplo, houve uma menina que quer concorrer para uma área e pediu se eu podia rever, dar assim um feedback para o CV e o currículo dela. E havia lá uma coisa que eu disse, isto tem que estar nas tuas atividades profissionais, porque isto é uma atividade que tu fazes, isto não é uma atividade extra. Portanto, pode ser apenas uma coisinha, mas valoriza. Portanto, quando constroem o vosso currículo, quando o alteram para poder concorrer às áreas, valorizem e deem mais ênfase e mais foco ao que pode ser interessante para a área que vocês estão a concorrer. Sim, exatamente. E pode parecer assim, às vezes você conversa com alguém que tá fazendo transição, fala, não tem nada a ver, não. Mas Tem a tem. ver, eu sou prova viva disso. Certo. Então, Quando nós começamos ali quando estamos naqueles momentos de pensamento livre e começamos a perceber ok, isto talvez até tenha bastante a ver, eu até já, eu por exemplo, no meu curso, eu tirei Engenharia Informática, eu tive uma cadeira de auditoria e qualidade, já no mestrado ou na pós-graduação, aquilo era a componente de pós-graduação, portanto eu fiz a licenciatura toda, em que tive Engenharia de Software, mas pouco ou nada, não, pelo menos se falarmos, não registrei isso, do que era sim, qualidade de software, só sim, mesmo na pós-graduação é que tive contacto. E o que é certo é que estou há 10 anos nesta área, sim, portanto, também foi também e continua a ser uma área por explorar em Portugal. sim, Tal como eu sim, estou a perceber sim. que no Brasil também é, porque 2019 foi anteontem, não é? Entretanto, Aham, houve ali uns anos que foram assim meio estranhos que tivemos o Covid, sim. mas não é assim há tanto tempo e como tu também referes, existe alguma falta não é de oportunidades, mas de divulgação. Isso, eu senti essa falta. Sim, Eu não conhecia e não conhecia também ninguém que conhecia, assim, certo. que estava na área. Então foi bem E diz-me desafiador. uma coisa que também me costumam dizer é, entrar para a área de QA é fácil. É uma área boa para entrar porque é uma área fácil. Eu, sinceramente, dá-me assim uma certa ansiedade quando me dizem Sim, isso, porque não é só testar, não é só clicar nos botõezinhos e ver se sim, aquilo está a funcionar, é muito mais que isso. Portanto, muito. tu que vens de uma área que nada tem a ver com IT, concordas com esta afirmação ou não? Eu acho assim, nenhuma área da TI, ela é fácil. Todas Certo. as áreas têm os seus desafios e a área de teste não é diferente. Uhum. Então, assim, aparentemente, dá uma sensação de que pode ser algo super, você só fica até de olhos fechados e faz. Não, Exato. tem muitas coisas e principalmente você é a ponta final do processo. É Uhum. uma responsabilidade muito grande. Sim. Se algo passa por você e você não viu e vai dar um problema lá na frente e dá um problema na frente, é a A responsabilidade responsabilidade.
é sua. Certo. Então, assim, Porque não testamos, é, porque não comunicamos como deveria ser, porque não recolhemos os requisitos, porque não esclarecemos as exatamente. coisas. Portanto, é uma posição de muita responsabilidade, mesmo para Exatamente. quem está apenas a executar testes. Exatamente. Mesmo para quem está Exatamente. apenas a executar testes, é uma área de responsabilidade. E diz-me outra coisa. Existem algumas áreas, algumas profissões em que nós temos modelos que nós olhamos e dizemos, olha, eu vou seguir o mesmo percurso que aquela pessoa. Tu já me disseste que não falaste com ninguém, portanto, tu não tiveste como base, nem como inspiração, nem como um apoio, ninguém que já estivesse a trabalhar na área. Tu achas que faria diferença se tivesses tido esse tipo de apoio? Uma mentoria, um acompanhamento mais one-on-one com alguém que está na área de qualidade de software? Eu acredito, hoje, dentro da área, eu acredito que vai fazer uma super diferença, Certo. porque eu olho hoje assim para trás e vejo, nossa, deu certo. Mas eu também Mas, vejo pessoas que acabam tendo um pouco mais de dificuldade porque não sabem muito para onde ir e é muito fácil perder. Então, assim, ter uma pessoa que entende, que sabe do que está falando, que sabe os desafios que você vai enfrentar, para mim, assim, ia fazer uma. Eu acho que eu entraria muito mais, com muito mais segurança uhum, e talvez pudesse até ver outras coisas que eu tive que aprender na prática e apanhei muito, assim. Então, acho que se certo. eu tivesse alguém ali para orientar e falar o caminho das pedras, como a gente fala aqui, Eu os também, eu são ia dizer isso. fáceis. Eu ia dizer isso, sim. Eu acho que para mim teria sido muito mais tranquilo, porque eu Certo. apanhei muito, assim, para aprender algumas coisas. Sabes que é uma coisa que eu costumo dizer que este projeto que eu tenho da QA portuguesa surgiu também nesse sentido de ter contacto com algumas pessoas que estavam a querer migrar para a área ou estavam a iniciar na área e terem muitas dificuldades que eu também tinha tido há 10 anos atrás. E eu Sim, achei aquilo um bocadinho estranho e pensei, se eu conseguir evitar que alguém pise as mesmas pedras que eu pisei ou se tiver que as pisar, que doa um bocadinho menos, sim, eu já dou este projeto como sucesso. exatamente. E eu Nossa, também, eu tenho já a experiência que tenho e muitas vezes recorro a pessoas mais velhas que eu e com mais experiência que eu, também para embora informal, uma mentoria e um acompanhamento, porque todos nós temos dúvidas, a vida é feita de dúvidas, são desafios que nós encontramos e que nós temos diariamente que nos pôr à prova, e se tivermos alguém que nos acompanhe ou que apenas nos ouça, é muito importante. exatamente, porque só quando você está vivendo ali a prática, mesmo no início Uhum. ali, mesmo iniciante, você sente um choque, um peso. Então, assim, ter alguém mais experiente que você possa trocar ideias e até te confortar e falar, calma, isso é só um processo, vai passar. Nossa, é E muito eu agora importante. vou fazer um gancho, porque a Carmen tem um projeto também pessoal, à medida que eu também tenho esta minha página, aqui é a portuguesa, a Carmen também tem uma página aqui no Instagram, no qual também pretende ajudar quem esteja em migração de carreira, que evite alguns amargos de boca, alguns dissabores, algumas pedras, correto? Sim, ela ainda está muito tímida ainda, ela está Tudo bem tem um pequenininha. início. Certo. Exatamente. E daí eu também tive uma ideia assim de tentar ajudar as pessoas que estão iniciando, bem o básico, assim, eu digo, aqui a gente fala assim, um arroz com feijão, né? Feijão com arroz, Sei. um bem Sim, um sim, sim. Fazer o basicão, básico bem feito. bem básico. Certo. Porque eu me senti muito perdida no início. Então, assim, eu vejo o volume de pessoas que estão querendo entrar e fazer transição, e tem muitas frustrações. Eu vejo até no LinkedIn muitos comentários de pessoas frustradas, desanimadas. Então, assim, eu acho que às vezes essas pessoas precisam de ter essa orientação bem básica mesmo para tentar dar o próximo passo. Certo. Então, assim, para você
dar o próximo passo, pensar no futuro, você tem que ter uma base sólida. Então, assim, você tendo essa base sólida, você consegue chegar onde você quiser. E aí eu pensei, eu vou começar, via muita gente me perguntando também como você fez a transição e tal, como o que precisou, é muito difícil, precisa de muita matemática, essas perguntas bem clichês Certo. assim que a gente ouve. E aí eu falei, vou fazer um projeto, que é até o nome da minha página no Instagram, também tem o TikTok, que é Just a Journey in Tech. É apenas uma jornada em tecnologia, porque todos nós estamos numa jornada, né? Seja uma jornada, uma grande jornada, uma pequena jornada, mas é a nossa jornada. Exatamente. Então eu queria falar sobre isso, até para tirar um peso desse processo que a gente está fazendo, né, dentro da tecnologia, porque a gente às vezes coloca um peso muito grande na gente. Uhum. Então, eu queria um nome assim bem sugestivo Uhum. para tentar tirar esse peso desse processo. E aí Certo. eu pensei nessa página que aí eu estou fazendo alguns vídeos assim, quando o tempo deixa, Exato. mas estou tentando ali É, para porque isto tentar ser ajudar. também criadora de conteúdo e ao mesmo tempo ter vida profissional e vida É, pessoal, nem sempre é fácil. Mas olha, é muito curioso isso. porque várias coisas que tu já falaste hoje, que eu gravei um vídeo hoje exatamente nesse sentido e espero Sim. eu consiga editá-lo para sair sábado, que é mesmo no que algumas coisas que tu aí falaste, do arroz com feijão, o fazer o básico bem feito, que também falei nisso. Mas desde já, eu ainda vou voltar a reforçar isto no final, mas quem não segue a Karam, por favor, no final, siga Por não só favor. aqui no Instagram, também no TikTok e a Karam também tem LinkedIn. Portanto, Exatamente. quem quiser entrar em contato com ela também pode por aí. Pode entrar. Puxando o gancho ao LinkedIn, tu disseste que usas o LinkedIn muito como base de acompanhamento e de procura. Tu acreditas no LinkedIn como sendo uma fonte também de aprendizagem para esta área, por exemplo, na qual tu estás a entrar? Que tipo de fontes ou que páginas é que tu usas para procurar informação? Tem muitas páginas, assim, eu sempre procurei muitas páginas voltadas para mulheres, Uhum, de tecnologia voltada para mulheres. Por quê? Porque eu sinto que eu fui muito bem recebida. Então, acho assim certo. que até uma dica, se você é mulher, procura tentar se integrar em grupos na área de QA, se for para a área que você quer entrar, ou outras áreas, para primeiro ver se tem algum grupo feminino assim voltado para isso. Por quê? Porque nós mulheres temos um fator a mais de uma questão que até tem estudos e tal que fala sobre, hoje tem um nome, né? Síndrome da impostora. Então, assim, a gente tem esse peso porque a gente não tem tanta referência Uhum, para entrar numa área, digamos, de exatas, exato. né, que Sim. digamos é de homem, área de homem, que não é uma verdade. Então, Não, assim, de todo. então, assim, é super, eu acho, eu acredito, né? Então, eu fiz esse processo. Para mim, fez mais sentido eu começar a conhecer mulheres que eu pudesse ter essa identificação e a gente se dar apoio. Então, assim, Portanto, quase que um modelo de inspiração, não um role model exatamente, direto, mas uma pessoa que te exatamente, inspirou e que tu te sentiste confortável e te deu segurança para tu exatamente, embarcares na área. exatamente. Então, Certo. assim, talvez eu não tive uma pessoa, mas acho que várias pessoas dentro desse processo, Uhum, dentro desses grupos, me inspiraram de alguma forma. Então, a certo. gente foi dava força uma para a outra. Então, assim, eu acho muito importante e gosto muito do grupo agora da Patrícia, porque tem muito a ver lá atrás e até hoje eu tenho vários grupos de femininos na área de tecnologia, então sempre estou lá acompanhando, assim. Não Sim, porque eu participo também mais tenho tanto a quanto página, a página no a página para isso, o grupo no WhatsApp no WhatsApp. para existir uma comunicação mais direta, e para ser mais fácil também para criar esse sentido de comunidade, porque existe essa falta e existe esse Exatamente. gap de comunicação.
Ainda mas aqui puxando outra vez para o teu percurso, que é para nós andamos aqui a desviar, mas temos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas, o que muito Certo. agradecemos, porque foram bastante entusiastas, quem nos segue, tanto a ti como a mim, temos um grupo de seguidores bastante entusiastas e recebemos muitas perguntas, portanto vamos tentar responder a todas dentro do tempo. Mas puxando agora, começaste a trabalhar na área de QA há 4 anos e acredito que tenhas já trabalhado em diferentes projetos ou então no mesmo projeto. E a pergunta que te faço é: que tipo de projeto é que tu tens trabalhado e quais têm sido os principais desafios que tu tens lidado, com quais os principais desafios que tu tens lidado ou quais têm sido as maiores dificuldades ou pontos assim de mais tempo que te abanem a estrutura? Nossa, Patrícia, esses últimos eu tive assim que aprender muita coisa. Eu digo assim que a teoria é muito importante, mas a prática ela vai ensinar como A é a mão na vida. obra, exato. Pôr as mãos Ela à obra. vai, ela vai separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Assim, você Certo. vai ser uma outra pessoa depois que você tiver a prática. Uhum. Então, assim, eu passei por muitos projetos, né? Então, hoje, assim, eu já cheguei até a fazer um pouco de teste automatizado, mas foi Uhum. muito, tipo, com robot bem iniciante. Mas, assim, com testes funcionais, manuais, já atuei com mobile, com a parte web, com vários tipos de sistemas, assim, um mais diferente do que o outro. Hoje eu trabalho para uma health tech, então eu trabalho muito voltado para a área da saúde, Ok. trabalhando com grandes convênios que a gente Uhum. conhece, que está no mercado há muitos anos, e com a área de medicina, nutricionista, psicólogos, então Ok. sempre é um novo. Só fazendo a tradução para Portugal, são os acordos com seguradoras, são quando Isso, nós vamos e queremos se tem exatamente. acordo com, pronto, é o convênio no Brasil, sim. Exatamente, exatamente. Então, assim, são desafios, sempre são grandes desafios, porque são projetos com clientes muito grandes. Então, Uhum. assim, a responsabilidade só aumenta. Certo. E é uma coisa que eu gosto muito, mas é bem desafiador. Então, assim, eu já fiz muita coisa na parte de teste manual, na parte de teste funcional, e eu acredito muito que quando você passeia por vários tipos de projetos, assim, você cresce muito. Então, assim, se você Concordo. puder, que a pessoa que está entrando na área, não fique acomodado. Certo. Tente sempre conhecer muitos projetos. Uhum. Quando você estiver dentro da área, você meio que vai entender. Porque você é alocado em vários tipos Certo. de clientes que você vai pegar Uhum. para testar o negócio dele. Pelo Certo. menos nas empresas brasileiras a gente subdivide assim. Nós temos duas realidades. Temos a realidade de consultor, que é que alguém que é uma pessoa externa e que vai para o cliente e pode ir para diferentes clientes, portanto tem diferentes realidades, ou então és contratado internamente e és alocado àquele produto, àquele projeto, é quase que um in-house, portanto estás só naquele cliente e naquele projeto, o que obriga um envolvimento maior porque é a longo prazo, enquanto quando tu estás como consultora podem ser períodos mais curtos. Entendi. Eu Pronto, acho que é basicamente como é que isso aqui, cada empresa tem uma forma de trabalhar, alocar você. Então, aí certo, eu meio que já passei por tudo, por várias áreas, mas porque eu passei por vários projetos, né? Então, acho que certo. cada projeto tinha uma forma de lidar com a Sabes parte de que também teste. me costumam dizer, mas estás há tantos anos na área de testes manuais, funcionais, na área de análise, não é sempre a mesma coisa e tu agora acabaste de Não. pôr um marcador em cima daquilo que eu costumo dizer que é não, porque embora seja a mesma coisa, são realidades diferentes. Portanto, ao serem realidades diferentes, as exigências são diferentes, a aprendizagem é diferente. Claro que muito do conhecimento que eu tenho para trás é reutilizado, é reaproveitado, mas Sim. são coisas diferentes, existem coisas a aprender de novo.
a fazer diferente, que eu posso ter alguns conhecimentos de antes, mas são outras realidades, outros softwares. E como tu também dizias, é uma área que nós estamos atrás de um computador, não é? Portanto, a responsabilidade não é muita, nós temos apenas que testar, mas se nós testamos uma coisa mal, nós podemos pôr uma empresa com as suas finanças um bocadinho em mau estado, ou nós podemos pôr uma base de dados em perigo, ou nós podemos pôr os servidores a rebentarem, a estourarem. Portanto, é uma área de muita responsabilidade. É muita responsabilidade, muita, muita. Para além de nós termos que entregar, mesmo que nós entreguemos tudo bem, nós temos que também entregar as coisas conforme o cliente quer, porque até pode não ter um impacto no sistema funcional do cliente, mas aquilo pelo qual ele pagou não é aquilo que ele está a receber. Portanto, nós temos que ter essa responsabilidade também de garantir que estamos a entregar e que está a ser disponibilizado ao cliente aquilo pelo qual ele pagou, que muitas vezes são números muito grandes. Exatamente. Muito grandes, sim. Portanto, é uma responsabilidade grande. Eu, por exemplo, olha, ainda só fazendo aqui uma parte contigo, ainda esta semana tive uma situação que eu trabalho na área de carros, de compra e venda de automóveis. Portanto, é uma empresa italiana e nós estávamos a falar estávamos a desenvolver um componente novo e desenvolvemos aquilo que nos foi entregue, mas nós somos 3 produtos, portanto a empresa tem 3 produtos e todos eles comunicam entre si. E houve um produto que teve um determinado nível ou determinada especificação de requisitos que nós não recebemos. E então, quando chegou agora ao ponto de comunicarem, existia uma parte que não estava a comunicar. Nós não tínhamos como saber o que os outros estavam à espera e eles assumiram que nós sabíamos aquilo que eles estavam à espera. Portanto, isto é aquele ponto que tu falaste, que a comunicação é importante e nós sermos envolvidos, nós QAs, desde o início, portanto, não só para promover esta comunicação, como também para evitar este tipo de desentendimentos. Porque foi para a produção, assim, e vieram perguntar, mas isto foi assim porque mas eu não sabia, não estava escrito em lado nenhum, eu testei aquilo que foi pedido. Exatamente, Patrícia. Portanto, exatamente. é fazer essa responsabilidade e essa segurança que nós também temos que ter e que vai crescendo e que se vai desenvolvendo ao longo do tempo, não é? Exatamente. Ser teste não é só testar. O nome diz teste, mas você tem que estar em todo o ciclo daquela entrega. Então, desde lá do início até o final, a responsabilidade ali é compartilhada com você. Então, você tem que estar bem engrenado e bem alinhado com toda a gente. Exatamente. E diz-me só uma coisa, antes de eu passar à outra pergunta, que tem a ver com o teu percurso. Alguma vez ao longo deste tempo tiveste alguém que te tenha dito, mas tu vens da área de advocacia ou tu vens de uma área diferente, como é que tu te achas no direito de estar, não é bem de estar aqui, mas de estar a afirmar isso? O que é que tu sabes sobre isto? Alguma vez tiveste esse tipo de embate? Muitas vezes acontece com os programadores, nada contra os programadores, quem nos siga ou quem nos vai assistir, Sim. mas normalmente é com quem nós, que acho, costumamos ter os maiores embates. Sim. Olha, não, Boa. assim, eu sempre fui sempre teve muita cordialidade, assim. Eu acho que eu já tive alguns embates, mas por assuntos mesmo de dentro do processo ali que a gente estava fazendo. Mas eu já tive espanto. As pessoas, quando eu comentava, as pessoas sabiam, ficavam assim chocadas e falavam assim, mas por quê? Eu sempre ouvi mas por quê? De gente assim, mas nossa, outras pessoas achavam assim incrível, assim, nossa, que coragem, né? Depois de todo um ciclo de estudo, voltar a estudar e fazer. E aí eu acredito que as pessoas ficam meio assim ainda, espantados e
por uma coisa boa, assim. Uhum. Eu sempre acho assim, eu sinto isso, né? Boa, porque isso Mas também costuma ser um receio de então eu agora vou mudar de área e depois vão olhar-me de lado eu, e posso ser criticada. Também passaste por essa. eu tinha eu tinha total esse receio. Tanto que, se você for ver, assim, as empresas que eu passei anteriormente não sabiam que eu vim da área do direito. Porque era um ponto para mim que eu ficava assim, ai, não quero. Eu Certo. não quero levantar questões. Então, assim, é melhor eu ficar aqui na minha, fazer as minhas Mas coisas. achas Eu não que se falo. tivesses dito que, ou pelo menos, portanto, não colocavas isso no teu CV? Ou Não, estava no teu parte de CV? Ah, ok. RH, sim, ok, sim. Mas, assim, com os colegas de trabalho, eu Aham, tentava não tocar tanto, não falar nesse assunto, assim. Para certo. poucos eu falei, na verdade. Para evitar esse tipo de desconfiança e também uma insegurança que te pode ser Minha, incutida tua, mas que tu sentias que os outros poderiam olhar. É aquela coisa, sim. nós olhamos para nós com os olhos dos outros, sendo que os outros não olham para nós dessa forma, não é? Exatamente. Eu achava sempre que, eu não vou tocar no assunto porque, sei lá, as pessoas podem me ver assim de uma outra forma, né? Não sei Uhum. como, não pensava bem como iriam me ver, mas eu não queria levantar, suscitar Exato. questões. Evitar saber como é que é. Evitar, não, eu queria evitar, então melhor evitar e não falava. Certo. Dificilmente eu falava. Ok. Boa. Pronto, também esta dúvida que me surgiu agora. Então, e tu estás há 4 anos dentro da área de qualidade de software, já passaste por vários clientes, vários processos, processos barra projetos, várias realidades, e já consegues ver ou já desenhaste o que é que tu queres alcançar em termos de carreira, ou dizer assim, daqui a 4 anos, porque daqui a 10 anos é muito tempo, daqui a no máximo 5 anos, que área é que tu gostavas de te especializar, ou tens uma área para a qual tu queres te desenvolver, na qual tu queres te desenvolver, falando português como deve ser. Não, tudo bem. Assim, antes eu me via muito como uma pessoa que sempre eu gosto muito do que eu faço. Então, Uhum. assim, eu me via muito assim, continuar a ser a pessoa que vai ficar testando, né? Fazer a parte mais do trabalho mesmo. é, eu esqueci a palavra agora, mas assim, continuar a Execução, testar. Isso, a parte de executar. execução, Executar. certo? E aí, de uns tempos para cá, né, que a gente vai pensando em várias coisas, eu comecei a me ver mais como uma pessoa que pode trabalhar com a parte de gerenciar dentro da área de teste. Por Ok, quê? Porque, assim, eu vi que eu tive que lidar tanto, assim, para desbravar essa ansiedade que eu tenho, conversar com as pessoas, conversar com o cliente, conversar, que eu disse, olha, talvez eu tenha essa facilidade, que já acho que veio já lá de trás, porque eu tinha que uhum. falar muito. Exato, sim, E aí eu tentei evitar fugir um pouco disso. Eu acho que mais para eu acho que eu sou uma pessoa aparentemente eu sou extrovertida, tá? Mas eu gosto muito de focar no meu trabalho. Eu gosto de uhum. trabalhar. Eu gosto de ficar No teu dentro de espaço, mim, sabe? Isso, certo? muito fácil. E aí eu passo muito tempo sozinha porque eu gosto, tá? Não tenho, eu Não é gosto. favor social, Não, é não. mesmo porque é a tua Eu forma de gosto ser. porque Sim. eu quero estudar, quero estar fazendo, quero aprender alguma coisa. E aí eu pensava que eu era esse padrão, que eu estava nesse padrão. Só que depois eu vi assim, nossa, mas eu consigo, eu sei assim conversar com as pessoas, eu sei Uhum. mostrar um ponto de vista e tentar ver, e tentar melhorar, e tentar. Falei assim, olha, eu acho que eu consigo agora pensar numa parte de gerenciar pessoas, quem sabe, né? Certo. Porque, assim, eu só executar, tudo bem, eu vou estar aprendendo, vou estar fazendo, mas, assim, conversar com as pessoas eu achei também muito interessante para. Eu acho Para que conhecer mais. eu vejo alguns gaps nisso, assim, eu Uhum. vejo, porque eu já passei por vários projetos.
Então, certo. assim, eu vi alguns gaps de comunicação que às vezes eu chegava ou falar, ou eu me reunia com alguns amigos meus que eram teste, a gente conversava e fluía. Então, às vezes, a gente passava isso melhor. E talvez, Uhum. assim, tendo um background como tester, como uma pessoa que executa e que vê essa parte, talvez seja mais fácil conversar com as outras pessoas, entendeu? Certo. Então, porque eu tenho a parte de execução e também consigo passar isso para as outras pessoas. É uma área que também costuma existir muita evolução, é quando se vem de QA ou de Business Analyst, portanto, de análise de negócio, depois de ter uns anos de experiência aqui, percebermos, depararmos-nos com essas falhas, com esses gaps, com Sim, essa ausência de qualquer coisa e percebermos que podemos ser um fator diferenciador nesse campo e, ok, com base naquilo que nós passamos e que nós sentimos e com base naquilo que nós tivemos falta, entrar nesse exato. campo e fazer diferente. Exato, você falou tudo, que eu acho que eu me enrolei um pouco, Não, mas não, não, é exato, exatamente o que tu disseste, sim. você foi sucinta, exatamente assim, exatamente. Certo. Então, Sim, eu também me deparo com algumas situações que ainda não sinto essa parte de à vontade, ou porque lá está, como nós falámos atrás, cada pessoa tem o seu percurso, portanto, cada pessoa tem a sua exatamente. realidade e a sua forma de crescer. Eu ainda não me sinto nesse ponto de dar esse salto, mas existem algumas dessas falhas que eu tento junto das pessoas que eu percebo que possam ter essa falha de dizer, olha, que tal fazermos isto? Que tal Sim, envolver-me desde o início naquela situação? E dar o meu ponto de vista e dar porque de hoje à amanhã eu saio e sei que para trás deixei algum caminho mais lisinho, com menos pedras. exatamente, Com menos exatamente. pedras, sim. E que, olha, por exemplo, tive uma situação com um gestor de produto, um product owner, um dono de produto, que saiu agora da empresa porque aceitou um novo desafio e ele nunca tinha trabalhado diretamente com nenhum QA. E uma das coisas muito interessantes que ele me disse e que deu assim um quentinho no coração foi que eu vou sentir falta para onde vou, não existir ninguém de QA, porque tu deste-me uma visão diferente do que é esta área, do que é a tua função, das tuas Sim, responsabilidades e o papel importante que tem um QA dentro de um ciclo de desenvolvimento de software. exatamente, assim, é muito engraçado, porque você foi um fator diferencial na Exato. vida dele, né? Então, assim, é muito legal quando isso E acontece. nós, muitas vezes, nós que és, tu, eu e outras pessoas que trabalham nesta área, sem querer e sem nos apercebermos, podemos ser fatores diferenciadores e fatores de marco na vida de outras pessoas que trabalham dentro do desenvolvimento de software em várias áreas, por pequenas ações e por pequenos inputs e ideias que nós tenhamos que os fazem ver de forma diferente. Tal como nós também procuramos isso ao estudar ou ao estar envolvido em outros grupos, ou estar envolvido em cursos e afins, nós conseguimos também fazer isso de forma gratuita e de forma voluntária no nosso dia a dia para com os outros que não têm conhecimento desta realidade, do que é há, do que não é apenas testes. Não é apenas chegar lá e Exatamente. executar, a ver se entra, como se diz em Portugal, a ver se entra porco e sai salsicha. Não é só isso que nós fazemos. Não é só isso que nós Exatamente. fazemos. Eu gostei Então, desse gostaste ditado. desta. Gostei. Nós em Portugal costumamos dizer isso, Sim. assim. Então, e diz-me uma coisa, tu, desde o início, tu já me disseste que não tinhas propriamente uma carreira, portanto, não tinhas um role model, uma pessoa modelo, Sim. não tinhas um percurso. Mas agora, para a tua carreira, para o teu percurso que tu estás a querer desenvolver, tu estás a basear-te em algum career, tu estás a desenhar algum percurso de carreira, alguma, eu estou a tentar arranjar a palavra em português, mas é difícil, algum career path, tu estás a desenvolver algum pessoal, Agora sim, eu certo? ainda tenho assim, a questão um pouco ainda da síndrome do impostor, mas hoje eu vislumbro coisas maiores para mim, né? Como todo Uhum, ser humano, né, sempre tem a ambição de crescer e tudo mais. Então, assim, hoje eu já me vejo numa parte um pouco mais gerencial. uhum,
Então, talvez não exatamente nesse momento eu esteja preparada, mas eu estou tentando trilhar para que isso aconteça no futuro muito próximo. Certo. Então, tentar adentrar mais na parte de ainda de teste, mas gerenciando pessoas. Então, assim, eu tenho, na verdade, o que eu vejo são muitos modelos dentro de várias empresas, assim. Então, assim, eu vejo que cada empresa tem uma forma de carreira, né? Mas Uhum. você é o líder, você é o responsável pela sua carreira e pelo seu Certo. futuro. Então, você até uma dica também que eu posso dar agora é você sempre tentar ver se a empresa que você está se alinha com as suas expectativas, né? Muito importante. Sim. Então, o que eu olho muito eu vejo se dentro da empresa que eu estou está alinhando com o que eu quero fazer futuramente. Então, eu vou, mais uma vez, bloquinho por bloquinho, até o momento que eu chegar e me sentir assim, agora eu posso tentar uma posição maior. Porque até se pode dar o caso de tu teres uma empresa que seja excelente, que Uhum. seja super, super desejada por toda a gente, mas que não vá de encontro aos teus Sim, objetivos, que não te permita crescer. E não há problema nenhum em dizer não, não. exatamente, Não há problema nenhum exatamente. em dizer não, sim. Porque temos que ser, como tu disseste, há uns anos ouvi eu não me lembro onde é que foi, mas ouvi alguém que disse que a profissão até pode não existir e hoje em dia nós, portanto, tu tens o teu objetivo e tens a tua carreira. O que tu queres atingir até pode não existir ainda, mas podes ser tu o primeiro a criar essa profissão, a criar essa realidade, e a mostrar que existe essa necessidade. Portanto, tu podes criar a tua própria carreira mesmo que ela ainda não exista e hoje em dia saltam que nem pipocas, Exatamente. nomes de novas funções. Portanto, cada vez também é mais fácil de tu trilhares o teu caminho e teres a tua função, de teres o teu modelo, é aquilo que tu queres fazer. Exatamente, exatamente. Seja do modo tradicional, dentro de uma empresa, ou você mesmo, porque Certo, o próprio LinkedIn, o que eu acompanho de pessoas que é, estavam apenas postando sobre a sua área e aí depois começou a elaborar mentoria, elaborar cursos. Então, isso é ser protagonista da sua carreira. Porque nem exatamente. sempre uma empresa vai dar o que você acha que merece, ou precisa, ou quer. Não. Às Nós, vezes você quando mesmo. trabalhamos numa empresa, trabalhamos pelo sonho de alguém, Exatamente. não a favor dos Exatamente. nossos sonhos, sim. Sim, Exatamente. isso é verdade. Portanto, nós temos que ter esse duplo trabalho, duplo, salvo seja, mas nós temos que ter esse trabalho extra Exatamente. de desenvolver essa nossa carreira. Uma das coisas no vídeo que eu gravei hoje que disse foi isso mesmo, que nós, quando entramos numa empresa, nos dizem, então, vamos desenhar os teus objetivos, o que é que tu queres fazer, o que é que tu pretendes atingir, mas eu creio que isso parte muito de nós também. Nós podemos Exatamente. ter um percurso profissional alinhado com a empresa onde nós estamos, mas temos as nossas expectativas e dizer daqui a X anos eu quero estar em determinada função, eu quero estar numa empresa internacional, eu quero estar a receber determinado valor. E todos Exatamente. os passos que nós damos até lá devem ser ao encontro desse objetivo. E mesmo que não vão de encontro, que nos ensinem o que não fazer. Exatamente. Certo? Exatamente. É Boa. exatamente isso. Você é a protagonista da sua carreira, você é Certo. a protagonista da sua transição. É só você que vai poder fazer por você mesmo. Então é Sim. isso. Sim, as oportunidades surgem quando nós temos o terreno fértil para que elas se possam desenvolver. Exatamente. Lá está, nada vale para uma semente num terreno seco porque ela não vai crescer. Portanto, quando nós queremos crescer e queremos atingir determinados patamares, convém termos, lá está, o tal estudo, os tais cursos, aprender coisas fora da nossa área de conforto, fora da nossa área a nossa área profissional, porque nos dará outras bases. Então, quase aqui a chegar ao nosso final,
quero te perguntar se tu tens ou se vais desenvolver na tua página, também deixando já aqui a dica para, se não falarmos agora, depois para quem nos segue estar atento à tua página, um roadmap para quem quer sair da sua área profissional, que nada tinha a ver com TI, e entrar para uma área de TI, mais especificamente para uma área de QA. Assim, eu não tenho... Hoje eu não tenho um roadmap pronto, assim, mas eu posso dar algumas dicas que eu segui, que fez Certo. muito sentido para mim e que eu acho que pode também fazer sentido para as pessoas que querem fazer transição. Olha, eu indico primeiro a, Apontem, a caneta, faz favor, caneta, se faz favor, e papel. receita de bolo. Não é uma receita de bolo, mas eu acho que É uma pode fazer receita, sentido. acaba por ser uma receita. Sim. A tua receita, cada um depois troca os Exatamente. ingredientes à forma que quer, sim. O que eu fiz para conseguir a minha primeira vaga, né? Que foi como trainee. Eu passei muito tempo estudando lógica de programação, então eu acho assim que é o primeiro, o básico do básico. Você tem que procurar bons cursos e tentar fazer bastante exercíciozinhos ali com lógica de programação, tá? O que eu aprendi também? Eu não sou expert, mas eu já sei alguma coisinha ali, que é de bancos de dados, né? Que é uma Muito coisa que a gente, importante. pelo menos É eu, um não... braço direito. Isso. Sim. Então, assim, procurar fazer um curso de bancos de dados é muito, muito importante. Você vai precisar mais cedo ou mais tarde, não adianta. Certo. Em Portugal nós chamamos base de dados. Exatamente, base de dados também. Certo. Então, eu também estudei Postman, não sei se API, sim. para fazer teste de API. Vocês talvez não saibam o que é agora, mas vocês vão precisar, procura Postman, curso de Postman. Não, hoje em dia, trabalhares com uma ferramenta web, APIs vão ser necessárias. Exatamente. Não há como fugir. Sim. Portanto, estudaste o Exatamente. Postman, certo? Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu fiz também muito bootcamp. Que bootcamp são cursos de curta duração e que tem muito conteúdo. Então, assim, ajuda você até a ficar um pouco... Eles meio que filtram muita coisa do que você precisa aprender. Então, eu não sei se em Portugal tem, assim, bootcamp para QA, QA, não sei. Existe, mas é uma área um bocadinho sensível, porque há alguns que têm boa cotação, há outros que Não. têm boa cotação, mas abrem muito pouco, há outros que a cotação não é muito alta, mas que existem várias vezes por ano, portanto ainda não existe um ou dois que nós possamos dizer, olha, é uma garantia de que te vai dar uma boa base de formação. Mas sim. eu fiz muito curso da Udemy, não sei se Conheço, sim. vocês, Sim. assim, Sim. lá tem A bastante Udemy, curso. sim. A Udemy, a Udemy, eu não sei como é que se Udemy, diz. também não sei, fico em dúvida. Certo. E tem cursos, assim, bem baratos lá, assim, que eu fiz. Certo. Sim, eles volta e meia estão com promoções e encontramos cursos bastante E acessíveis. Sim. bons, assim. Então, eu Sim. fiz muito curso por lá, muito curso. Eu fiz muito curso gratuito, pesquisava muito no YouTube. Então, assim, o próprio, agora, eu não tenho ainda a certificação do É isso que eu ia CTFL, né? perguntar. Sim. Eu não tenho. Foundation Level. Certo. Eu vou tirar agora, estou estudando para fazer a prova em dezembro. Então, assim, tem o próprio conteúdo na internet. Você vai procurar lá e tem um PDF com tudo que você pode estudar. Então, assim, eu acho que de início ali, bem início mesmo, você estudando essas áreas que eu apontei, eu acho que você já vai estar com um currículo bem bom, tá? Para iniciante, assim. E meio que foi isso que eu fiz. E consegui a primeira. E tu, pronto, tu não tens, mas não tiveste na altura, mas aconselhas agora a quem está a querer entrar que olhe, por exemplo, para o teu percurso ou que procure através do LinkedIn pelo percurso de outras pessoas que
estão naquele patamar ou naquela carreira que se quer e perceber o sim. que é que fizeram, o que é que estudaram, que áreas é que procuraram? Aconselhas? É, hoje em dia, assim, que eu tô já como pleno, né? Eu indico, assim, se eu tivesse feito lá atrás, já teria poderia ter me dado uma projeção até maior. Hoje seria a certificação. Ok, Porque o que eu vejo muitas vagas, principalmente vagas internacionais, para a parte de sênior, uma parte de tech lead, pedindo certificação, sim. a nossa certificação, né? Porque a E, certificação é quase que como um selo de garantia, o que é engraçado, porque nós de qualidade temos um selo de garantia de sim, qualidade ao termos a certificação. Pelo menos as empresas garantem que nós estudamos e que nós sim. sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, não é? A área para a qual estamos a concorrer e na área para a qual estamos a trabalhar. Eu também Exatamente. sou absolutamente a favor de, mesmo que não possam fazer agora o exame, porque é um exame que é caro, É, porque os bolsos são todos diferentes, portanto o caro e o barato depende do bolso de cada um, mas é. é um investimento que é feito, mas mesmo que não possam fazer já o exame, estudem o sílabus, porque é uma base muito importante e muito essencial de informação para quem quer entrar ou para quem está a trabalhar ou até para quem trabalha a par com alguém que é profissional de qualidade de software. Eu recomendo, tá? Logo de início, eu não senti tanto esse impacto. Uhum. Mas quando você já vai passando pelas empresas, ou até vai vendo vagas internacionais e vários outros tipos de crescimento de carreira, eu acredito que ter a certificação assim tem que ter mesmo, É tem uma que mão na ter. roda. É Já mão na ajuda roda. muito, porque Certo. dá um up não só do conhecimento, você tem uma base teórica muito maior do que você está fazendo, porque às vezes você está fazendo, e aí quando você tem a ajuda lá do nosso livrinho lá, Do quando você sílabus. sabe Sim. mais ou menos o que você vai fazer e tá lá dizendo que é o tipo de teste que você está fazendo, te ajuda muito. Você tem uma visão muito uma visão muito melhor. E Uhum. aí, para crescimento de carreira, vai te ajudar muito mais. Então, assim, se Dá eu um up. pudesse, eu teria tirado antes. Certo. Então, agora em dezembro, se Deus quiser, vou tirar Vai correr bem, essa vai correr bem. Eu certificação. este ano tirei o nível de analyst, de test analyst. Eu Portanto, eu vi. já tinha o foundation já há uns anos e este ano tirei o test analyst, que também aconselho, porque existe muita coisa que se faz no dia a dia e que se faz de uma forma, mas que ali se percebe o porquê de fazer assim, qual é a Sim, melhor maneira de fazer. Portanto, eu sou muito a favor de, mesmo que não se vá fazer o exame, estude-se como quem lê um livro, como quem ex- lê um artigo, com um bocadinho ler, porque são matérias muito condensadas, portanto exige algum tempo de estudo e alguma dedicação. exatamente, exatamente. Então, assim, às vezes está fazendo uma coisa na prática que ela tem correlação no mundo teórico e ela ia te dar uma base muito, talvez muito melhor Sim, do que você está vendo. Então, assim, eu sinto essa necessidade de ter certificação e eu indico para todo mundo que quer entrar na área de teste de software, assim. e vai correr bem. Houve aqui um menino, Rod Bram, eu não sei, provavelmente é teu conhecido, provavelmente segue, que diz que tu vais conseguir sim, sim, vais Ah, conseguir. É, é, vai sim, correr tudo bem, de certeza, e vai sim, se vais Deus acabar quiser. o ano de 23 da melhor forma. Então, e agora, para fazermos aqui um wrap-up, para terminarmos e para aqui as últimas dicas, uma pergunta mais pessoal. E a seguir vou-te pedir para as últimas palavras para quem nos segue. Quem está a mudar de área e quem está a querer fazer a reconversão, eu considero a reconversão e a transição, para quem está Sim, a fazer reconversão de carreira, quando se dá aquele pensamento de isto está a correr mal, existe aquela incerteza quanto ao futuro, quando se recebe aqueles nãos que nós falávamos há pouco e dizíamos de o não é apenas uma fase e há que ter força para conseguir. Onde é que vais ou onde é que foste buscar o ânimo
onde é que te inspiraste e que dicas e que sugestões é que podes dar a quem esteja a passar por este processo e por esta fase? Olha, Patrícia, assim, eu me considero hoje uma pessoa de muita fé. Uhum, E eu tenho muita fé, muita fé. Eu sou uma pessoa cristã, mas eu sei que tem várias religiões, várias crenças e, enfim, mas eu sou uma pessoa cristã, então eu sempre busco a fé em Deus e em Cristo, assim, e sinceramente, foi o que me deu muita força. uhum, Porque não foi eu falo hoje, eu sorrio, eu brinco, mas na época em si foram teve muitas questões, né? Eu tive que deixar muita coisa para trás e muitos dar um salto nãos. de fé, né? Quando eu entrei, eu recebi muito não, eu me senti assim muito pequenininha, porque um não dói demais, assim. Sim. E, e eu me dava esse tempo para chorar, para me sentir mal, para dizer, ah, não vai dar certo. Mas no outro dia eu vinha e falava, não, é isso que eu quero e eu vou atrás. Mas eu acredito muito que era porque eu tinha primeiro fé em Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa que tento sempre fazer oração. Então, assim, se Uhum, você acredita, não sei, em qualquer coisa que você acredite, eu acredito que isso é muito importante, porque tem coisas que vai além das nossas forças. uhum. Então, acreditar em alguma coisa, assim, eu acho muito importante, sabe? Sim. Então, foi isso que Eu deu não certo. sou, eu não sou, eu tenho cá Aham, as sim, minhas crenças, mas não tive uma educação base cristã, católica cristã, mas hoje em dia estou assim de sim, portas avessas sim, com a religião muito por sentido de vir de uma área de tecnologias e das ciências exatas e de sim, existir certas coisas que para mim não fazem muito sentido, mas eu respeito e eu acredito e acho que onde nós tenhamos uma fonte de força, é aí que sim, temos que uma fonte de força e uma fonte de inspiração, seja ela qual for, desde que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz, é a qual que na qual deve seguir e nunca esquecer de acreditar principalmente e primeiramente em si próprio. Porque muitas exatamente, vezes nós não confiamos em nós, não temos essa fé na nossa capacidade e isso corta-nos muitas pernas da tal síndrome do impostor, da é impostora que nós verdade, falávamos de início. Portanto, é confiarmos principalmente naquilo que em nós e depois onde nós possamos ter fé e onde nos possa dar esperança de um futuro melhor. é verdade, é verdade. Boa. E agora É muito importante. para terminarmos, porque tu entretanto tens que ir jantar, ainda tens que ir continuar a trabalhar, para quem não nos ouviu de início, a cara ainda vai voltar a trabalhar, a vida de um QA que trabalha com produtos em produção. Últimas palavrinhas, onde é que te podem seguir? Portanto, nós já falámos, mas voltamos a fazer a referência. Onde é que te podem seguir? Podem te contactar? Estás disponível? Etc, etc. Faz a tua valorização agora de final. Certo. Eu tenho essa página aqui no Instagram, né? Uhum, E Just a Journey Tech. E eu tenho também com o mesmo nome no meu TikTok. uhum. E o meu nome é Karen Caetano, Karem, de Maria Caetano. Estou no LinkedIn também. E as pessoas podem me seguir nessas redes sociais, que eu vou estar Falar sempre contigo, se tiverem lá. dúvidas, se precisarem de fontes de inspiração e se precisarem de fontes de ajuda nesta fase de Claro, reconversão e de transição. pode me seguir, pode mandar mensagem para mim, que sempre eu estou dando uma olhada nessas redes sociais e eu vou responder com muito prazer. E eu quero muita gente aí fazendo transição de carreira e sem desanimar e continuar ali na sua batalha e que vai dar certo. Eu sou um exemplo de que você pode fazer transição de carreira e que pode dar certo. Então, Sem dúvida alguma, tu és uma inspiração de força e de determinação e
de vontade, porque trocaste uma área que nada tinha a ver com a que tu estavas e apostaste a 100%, foste all-in, se nós estivéssemos a jogar em póquer, era como se dizer, fizeste all-in naquilo que tu querias e tiveste muito sucesso, portanto hoje és uma mulher de sucesso duplo, portanto já tinhas sucesso numa área e fizeste reconversão para outra e continuas a ter muito sucesso, muito has de ter de certeza, a vida vai ser feliz e vai ser brilhante, sem dúvida alguma, acredito. Eu volto ou melhor, não posso terminar esta live sem voltar a agradecer à Carmen, porque esta conversa hoje deu-se porque a Carmen voluntariou a vir falar comigo através de um post no LinkedIn que eu fiz, a perguntar por sugestões de pessoas que podiam falar comigo, de se tinham a sua própria história que queriam partilhar, e a Cara me enviou mensagem, respondeu a dizer que sim, que queria, e eu prontamente falei com ela e aqui estamos. Tem um percurso de carreira profissional muito interessante, que se assemelha a muito o que acontece hoje em dia, portanto muitas mulheres, homens também, mas neste caso a Cara é mulher, portanto vou aqui focar só no género, de muitas mulheres que estão a perceber que agora a área de TI ou de IT é uma área que é possível para todos, portanto não é só programação, portanto sim, QA também tem automação, também tem programação, mas não é isso que nós aqui falamos, portanto existem muitas áreas, existem muitas vertentes e muitas funções, portanto é possível termos o nosso espaço ao solo, o nosso lugar nesta área tão concorrente e tão bonita, que é a garantia da qualidade do software. Exatamente. Eu estou muito feliz, eu quando vi o teu post lá, eu fiquei muito feliz, eu achei até que eu não ia conseguir, então até faço um convite para outras pessoas que estão assistindo procurar aqui a Patrícia, porque foi incrível, a gente conversou antes e É verdade, sim. Foi muito legal, então assim, é muito importante passar o que você conhece para outras pessoas, porque tem muita gente precisando e ansiosa e com várias questões que uma palavra vai já mudar o dia e a vida dessa pessoa. Então, se você puder auxiliar aí, que é da área de Dar o TI, exemplo, venha dar sim, um a exemplo aqui transformação na com base no Patrícia. exemplo. Exatamente. Sim. E como nós, por exemplo, estamos cada uma num lado do Oceano Atlântico, como eu referi ao início, portanto, se tu estás com calor de morrer e eu já estou com um casaquinho de malha, porque já faz frio aqui deste lado, já estamos com 7, 8 graus à noite, portanto já estamos a ficar frio. Portanto, nada que nos impeça de termos esta conversa e de passarmos informação e de inspirarmos outras pessoas, homens e mulheres que queiram entrar nesta área. Exatamente. Cara, um grande beijinho. Muito obrigada novamente por esta conversa, por esta oportunidade. Quiçá nós voltemos aqui em live. Eu deixei, como a Cara disse, nós falámos uma ou duas vezes antes desta nossa conversa hoje. Eu deixei assim já a sugestão sem pressão à Cara, que eu agora serei convidada na página dela, portanto agora veremos ter um reverso. É a primeira convidada, pode deixar, a primeira. Sim, portanto eu estou absolutamente disponível para ir falar com a Cara na sua página, mas até lá quero desejar o maior sucesso. Sigam a Cara, deem apoio, deem suporte, porque é importante também nós que estamos aqui a divulgar este conteúdo e a mostrar a nossa história também, para termos o apoio de quem segue desse lado, porque nós não conhecemos as caras, mas que recebemos os coraçõezinhos, os likes, os comentários. Portanto, muito sucesso, Cara. Muito obrigada novamente por esta oportunidade, por esta conversa de hora e meia. Obrigada pela tua ação voluntária, pela tua disponibilidade e uma noite feliz. Para você também, sucesso para nós. Muito obrigada, Patrícia. E pode me chamar. E assim que tiver mais estruturado a minha página, eu vou chamar você, vai ser a primeira convidada. Absolutamente, já estou disponível. Eu não sei o dia, mas eu estarei disponível nesse dia. Apostado, certíssimo. Olha, um grande beijinho, um bom serão e mensagem para todos, como eu costumo dizer, acima de tudo, não se esqueçam de ser felizes. Felizes. Tá certo. Certíssimo. Beijo. Tchau, beijinho. Tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Obrigada.